E aí, pessoal, tudo bom? A aula de agora, a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque ela vai estar um pouco mais focada na parte de pronúncia, e geralmente os vídeos aqui são todos, né, relacionados um pouco mais à ordem da frase, né, como montar as frases, mas isso aqui é muito interessante, principalmente porque, de certa maneira, tem a ver com a ordem da frase, com as palavras que podem aparecer. O título é bem bacana, é bem inspirador, palavras iguais para verbos e substantivos, porque se a gente reparar, muita coisa no inglês o objeto acaba se transformando num verbo, né? Pode pegar, por exemplo, o próprio Google, né? Agora a gente tem o verbo to Google, que é procurar na internet. Mas a gente tem que olhar sempre, né, para um detalhe muito importante, que é como a tonicidade acaba mudando o tipo da palavra. Então, transformando essa palavra Google, que pode ser o site, ou o mecanismo de busca, mas também pode ser o verbo. Ou então, por exemplo, hammer, que pode ser martelo ou pode ser martelar. Então, a gente tem que sempre estar percebendo isso. Em inglês, o nome desse fenômeno é stress. E não é para causar um estresse em ninguém, mas é como a gente se refere à tonicidade. Tonicidade é sempre a parte ou a sílaba, né? A gente pode colocar assim, da palavra que é mais forte quando você fala. Então, se a gente pegar essa palavra que apareceu aqui na telinha agora, é interessante observar que a gente tem que tomar cuidado para não trazer a tônica, né, a cadência da língua portuguesa para o inglês quando a gente fala. Porque se a gente colocar o mesmo tipo de tonicidade, o mesmo tipo de stress que a gente põe no português nas palavras em inglês, algumas palavras acabam soando de uma maneira engraçada ou, né, estranha para quem é um nativo ou para quem está mais acostumado a falar inglês. Então você pode olhar para essa palavra e a gente pode falar, bom, a gente fala independence, independence, como que fica essa palavra, né? Qual que é a parte forte dela? Para quem assistiu o filme dos ETs que descem, né, acabam destruindo todo mundo lá, essa tinha um remake bonito no cinema uns anos atrás. Independence é o correto, né? Independence Day seria o nome do filme. Então o pen é essa parte forte. Isso aqui é um exemplo claro de como você aplica a tonicidade nas palavras. Se a gente olhar um exemplo bem bacana, é essa primeira palavra aqui, que está aparecendo no quadrinho, que pode significar presente ou apresentar. Então, se você reparar, você vai ter o verbo to, né, com o to na frente, essa palavra com o to na frente, que se transforma em verbo, mas ela também pode ser simplesmente um objeto, um substantivo comum. Se a gente for ler a primeira frase, a gente vai ter o seguinte: I gave a present to her. Né? Então eu dei um presente para ela. Mas se você for ler a segunda frase, I will present this subject. Então eu vou apresentar esse assunto. Repara que a tonicidade, a parte forte da palavra ou da sílaba, tá na primeira frase está no present, no começo dela, porque ela é um objeto, um substantivo. E na segunda frase, em que ela aparece com essa palavra aparece como verbo, a gente tem a parte forte, o stress, na segunda parte dela, ou seja, mais para o final da palavra. I will present this subject. Então, é sempre interessante ver que a palavra se escreve igual. Se a palavra estiver solta, fica até difícil você dizer se ela é verbo ou substantivo. Mas a tonicidade dela, o jeito que você deixa uma parte ou outra mais forte, já vai mostrar isso aí para quem está te escutando. E é bem interessante também, outro ponto muito bacana, geralmente o pessoal se mata na internet, né, porque tem vários experts no assunto, em relação aos sons das palavras, né, não, você tem que falar um TH com a língua no dente, o seu R tem que ser mais puxado, o seu T pode ser um R se estiver entre vogal, aqui não pode ser, mas o que mostra realmente se a pessoa fala bem, tem uma pronúncia bacana, não é só o som individual das letras, no caso dos fonemas, mas é sim também a cadência, se ela coloca o stress, a tonicidade certa nas palavras. Isso diz muito mais sobre fluência do que um som ou outro em específico. Então isso é bacana, porque pouca gente fala sobre isso, é bacana prestar atenção nesse detalhe também. Bom, vamos ver esse segundo exemplo. A gente tem essa palavra aqui que funciona tanto como protesto, e para protestar também. Então pode ser o substantivo, né, protesto, mas também pode ser o verbo protestar. Então se a gente for ler essas duas frases aqui embaixo, a primeira, there is a protest here, e a segunda, I protest against that. Então tem um protesto aqui e na segunda eu protesto contra isso. Também aqui é um pouco mais difícil de pegar porque a gente tem o R, né, do protest, né? Mas você tem o mesmo caso. Você tem então a ênfase, né, o stress na primeira sílaba no começo da palavra para o substantivo. E se você estiver falando de um verbo, você tem então a ênfase na segunda parte.
Essa palavra aqui é bacana, porque principalmente o pessoal que trabalha muito em empresa, tem muito call internacional, né, ou vai atender um fornecedor internacional. Projeto, então substantivo, e projetar, que é o verbo. Se a gente pegar a primeira frase, they finished the project, então você tem uma ênfase no começo da palavra, né, porque é um substantivo, então eles terminaram o projeto. E na segunda frase, they project the house. Então eles projetam a casa. Você tem uma ênfase na segunda parte da palavra. Então é interessante sempre estar lembrando desse detalhe. Às vezes tem muita palavra em inglês que acontece isso. Você tem a mesma palavra para substantivo e também para verbo. Então é importante estar tomando cuidado sempre com essa questão. Se você fizer a ênfase no começo, você está falando que aquela palavra é um substantivo, não tem uma força de uma ação, de um verbo. Mas se você colocar ênfase no final dela, mais para o final, você já está mostrando que ela então é sim um verbo, tem a força de uma ação aí. Pessoal, foi bem rápido hoje, mas a ideia era só relembrar então que a gente precisa estar sempre ligado nessa questão também. Não só no som individual, mas também no som da palavra inteira, na palavra em si. Beleza, pessoal? Um abraço, até a próxima.